Fala, Arquidesigner, tudo bem com você? Bom, hoje a gente está aqui para mais um bate-papo e no bate-papo de hoje eu quero que você tenha percepção clara e entenda o seu papel já numa primeira negociação. Sem mais mimimi, eu vou partir direto pro quadro negro para a gente poder estar conversando um pouco sobre isso e vocês possam entender de fato como ter essa percepção, como conversar com o seu cliente para ter uma percepção rápida e clara. Então eu já botei ali de cara como entender minha posição nos primeiros contatos, né? Na primeira conversa com o seu cliente. E existem algumas perguntas que são indispensáveis. Essas perguntas vão fazer você desbloquear, sem dúvida nenhuma, o seu potencial e entender claramente qual o seu papel diante do novo desafio que você tem. Se você quer saber agora quais são as suas perguntas e no tópico 2, quais são as provas de confiança que você tem que ter, fica comigo. Fica comigo até o final que você vai ter percepção clara disso. Agora eu vou falar para você o seguinte. Chega perto. Projetar. Entenda isso e anota isso no seu caderno. Projetar é criar o cenário futuro melhor que o presente que o seu cliente tem. Vamos anotar isso. Então, vou botar até em caixa alta aqui, ó. Projetar é criar o cenário futuro melhor que o presente que seu cliente tem. Na hora que você captar isso e entender isso muito, você vai começar a perceber que vender o que você tem para oferecer vai se tornar muito mais fácil. Bem mais fácil. Não tenha dúvida disso. Então você tem que ter em mente que na hora que você vai visitar o seu cliente, para o seu primeiro contato, para a sua primeira conversa, se você entende claramente que ele quer sair do presente dele e chegar no futuro melhor do que o que ele tem, você conquistou. E para isso, eu vou te ensinar fazendo perguntas que são importantíssimas, dedicadas a essa missão de você entender, num primeiro momento, o que é importante para o cliente. Agora, sabendo que projetar, como eu botei ali para vocês, projetar é criar o cenário futuro melhor que o presente que o seu cliente tem. Vou até trocar esse O por um aqui. Um cenário futuro. Acho que vai ficar melhor. Logo, você vai entender que vender é melhorar o futuro em relação ao presente que o seu cliente também tem. Então, vender o seu projeto tem que ser para uma modificação, para uma transformação, para uma melhoria. Você tem que entender isso. É isso que faz com que seja tão fácil fechar um negócio com o cliente que você tem. A percepção clara que você tem que ter que o que vai gerar aquele futuro que o seu cliente quer é o seu serviço. É isso é o básico. E se você tem muito claro isso para você, isso tem que ser uma verdade absoluta, você consegue trazer o cliente para ti. Então, olha, se projetar é criar um cenário futuro melhor que o presente para o seu cliente, sem dúvida nenhuma, vender. Falei isso agora para vocês. Então, vender o seu serviço melhora o futuro em relação ao presente.
Então, tá claro isso. Então, eu preciso vender o meu serviço. Esse é o objetivo. Afinal de contas, vocês querem fechar o negócio, vocês querem fechar a proposta que vocês têm. Então, de cara, a gente precisa de 3 perguntas que para mim são mágicas. Elas são mágicas porque elas me fazem entender perfeitamente a necessidade e, mais que isso, eu consigo me colocar como importância para aquilo. Então, olha só, pare e pensa no seguinte. Essa aula está dividida em 2 tópicos. O primeiro tópico são as perguntas, que são indispensáveis para você poder entender, né, e o cliente também entender a posição e a importância de ter você. E uma segunda são 2 palavrinhas aí que a gente precisa trabalhar e vocês entenderem muito bem que elas são fundamentais para que você possa fechar o seu projeto. Vamos para a número 1 primeiro. Então, falando da número 1, as perguntas mágicas, que eu chamo de perguntas mágicas. Essas perguntas mágicas são 3, tá? Então, a pergunta número 1, ou letra A, ela vai dizer o seguinte: onde? Você vai fazer essa pergunta para o seu cliente e você vai ver que a gente vai ter sucesso, tá? Onde vocês querem estar depois dessa reforma? Ou seja, nada mais, nada menos, eu estou falando dos sonhos. São os sonhos que esse cliente quer. É isso que a gente tem que ter. Eu entendo e tenho também o formulário de preenchimento, mas o formulário de preenchimento não me aproxima do meu cliente, percebe? Talvez você já tenha tido a experiência de ter um cliente onde você manda um e-mail, você recebe um e-mail e você projeta. Agora, você também já teve, sem dúvida nenhuma, aquela experiência do cliente que você, chega perto, que você olha nos olhos, que você conversa, que você entende, que você escuta. Esse cliente vai te agradecer por você fazer isso com ele, porque ele precisa disso. Talvez ele não saiba nem explicar direito a sua pergunta, responder a sua pergunta, entender a sua pergunta, e você tem que estar ali na hora para você poder conversar com ele, entender qual é o sonho, entender onde ele quer estar, como ele quer estar, de que forma ele quer realizar aquilo que ele está pensando. E esse é o momento que você vai conversar com ele. Esse é o momento que você vai entender as diretrizes do projeto que ele quer. Percebe a importância? Então, essa é uma pergunta que é muito importante. Então, onde vocês querem estar depois da reforma? O que vocês pensam e desejam dentro dessa reforma? Faz sentido? Então, a pergunta B que vocês vão fazer seria: que problemas vocês enfrentam hoje? Então vai estar hoje em caixa alta aqui para entender que é um momento do agora. Então são desconfortos vividos. E com isso você começa a captar o que de errado ou o que não funciona dentro daquele ambiente. O que não funciona para o casal, o que não funciona para o seu cliente. Percebe? Então, faz sentido para você? Então, às vezes, você pega um cliente que é muito prático. E se você manda um formulário de perguntas para ele, com um monte, um briefing imenso para ele, cara, esquece. Ele não vai ter paciência para responder aquilo tudo e periga ele descartar o projeto com você. Faz sentido para você? Então, assim, 3 perguntas, às vezes,
conseguem te dar todas as respostas e subsídios imediatos para você poder começar o que você precisa. E você detalha esse briefing e depois bate com ele. Então, na hora que eu pergunto onde você quer estar, onde vocês querem estar depois dessa reforma, e você começar a descrever, não, eu estou falando do sonho de vocês, quais são os interesses, quais são os desejos, você começa a trazer ele para você. 2. Na hora que você pergunta qual o problema ou quais os problemas que vocês enfrentam hoje, ele vai te dar outros pontos fundamentais do projeto que ele quer ter. Puxa, eu gostaria de uma banheira no meu quarto. Eu gostaria de uma cozinha mais larga. Eu gostaria de uma geladeira mais ampla, mais larga, dessas que pode pegar água pela porta. Então você começa a buscar desse cliente, captar desse cliente informações que são privilegiadas para que você possa montar o briefing dele. E eu estou falando que, não estou falando que o briefing não funciona, mas eu estou dizendo para você que existem clientes e clientes. Então, se você tem um cliente que não é detalhista a ponto de ficar ali escrevendo, te respondendo o briefing, se ele for mais pragmático, parte para 3 perguntas. Quero uma reunião com você, puxa, não tenho tempo. São 3 perguntas rápidas, mas eu preciso disso. E você resolve isso rapidamente com o seu cliente. Faz sentido? Se você está gostando da aula, dá um like aqui, se inscreve no canal para que eu possa estar trazendo mais informações para vocês. E mais que isso, que o algoritmo possa distribuir isso para muito mais gente. E levar essa informação de peso, de conteúdo, de valor para mais pessoas. Então, na hora que eu faço isso, sem dúvida nenhuma, eu começo a mapear esse meu cliente e consigo entender, fechar na minha cabeça o que ele quer. A terceira e última, eu vou dizer para vocês que vocês matam ali. Quase que separa o joio do trigo, porque você vai começar a entender se ele está ali para realmente fechar alguma coisa, se ele realmente quer fechar alguma coisa, ou se ele só está somando mais um para o time dele de tantos que ele está pesquisando. Então, no terceiro, você vai perguntar, você ou vocês, né, depende, pode ser um casal, já buscaram outras soluções? E aí, essa última pergunta, gente, essa última pergunta é assim a pergunta que vai te dar a oportunidade de virar um gatilho fantástico que está no segundo tópico da nossa aula de hoje. Segura essa. Na hora que você fala isso para ele, ou seja, dos problemas que foram ditos no B, ali você vai ter a grande resposta que você quer. Sim, já perguntei isso para vários arquitetos e ninguém soube me dar informação. Sim, já procurei outros, mas não souberam me dar muitas explicações a respeito. Ou os preços foram muito puxados e tal. Aí você começa a entender e mapear e, quem sabe, se colocar. E aí que é. Aqui você escolhe se você quer esse cliente, se você não quer esse cliente. Percebe? Então, nessa hora daqui, você pode simplesmente mostrar o quanto de valor você tem. Uma simples resposta. Dependendo dos problemas diversos que ele tem, se você pegar um para responder, você acabou ganhando ponto positivo pro cara. Talvez você fale alguma coisa que ele fale assim, caramba, ninguém falou isso até agora. E aí você está ganhando ponto com ele. Percebeu a importância das 3 perguntas?
Fez sentido para você? Agora, com isso, a gente percebe o seguinte, existem duas palavras que eu coloquei lá em cima, então aqui ó, prova e confiança, que eu quero falar sobre elas com vocês. Então nosso item 2 fala nada mais, nada menos, algumas pessoas gostam de chamar de gatilhos mentais. E esses gatilhos mentais, eles são fundamentais para que você entenda claramente a sua importância. Então, falando sobre prova, na hora que você pega essa pergunta que você fez, a segunda pergunta, qual ou que problemas vocês enfrentam hoje? E se depois que você perguntar, se já buscaram soluções, que você tiver essa resposta, você pode contestar uma delas, se você tiver exatidão do que você está dizendo, né, em relação ao conversado, você pode contestar algo que foi dito, ou você pode dar a solução para o cara. Escolhe um dos problemas que ele pontuou e dá a resposta para ele. Você sabe fazer isso. Isso é prova. Isso é prova de que você sabe resolver questões que são importantes, que você sabe solucionar problemas. Isso é um ponto de prova, né? Outro ponto de prova aqui, deixa eu só arrumar a casinha aqui para ficar bonitinho para vocês. Prova, e aí aqui eu vou botar desta forma aqui e vou dizer para vocês, é a prova onde você responde, você pode dar uma resposta. Atenção, não é para sair respondendo tudo, porque senão você deu todas as ferramentas para ele poder executar sozinho, se não tiver a obrigação de ter você perto. Mas o que você tem que mostrar para ele é que ele precisa de você, o cliente precisa de você. Isso é muito importante. Então, da mesma forma, você tem que entender, mais que tudo, que você tem poder sobre essas questões. Sim, você sabe exatamente como solucionar as questões do seu cliente. Você é um especialista. Você é um especialista, você é arquiteto, você é designer, você é técnico, você é especialista no que você faz. Acredita nisso. Então a prova vem de várias formas. A prova pode vir você respondendo porque dando uma solução para a busca que ele já tem há bastante tempo. Você tem a prova através dos seus trabalhos realizados. Você tem a prova nos conteúdos, vou botar assim, nos conteúdos que certamente você posta nas suas redes sociais. Se você tem um trabalho realizado, você postou na sua rede social, é uma prova social. Se você tem um ensinamento para dar, como esse de cima, de uma solução de um problema que o cliente tem, isso é uma prova. Então, o ensinamento, o ensinar, o solucionar, são provas sociais severíssimas, assim, muito importantes, muito potentes, que você tem que acreditar nisso. E você que faz. É você que faz. Então, acredite nisso. O outro gatilho que eu coloquei é o gatilho da confiança. Esses gatilhos são importantíssimos. Importantíssimos. Você precisa ter a confiança no que você faz, porque você pode.
você tem potência e poder para realizar qualquer coisa. Eu acredito nisso. Então, essa confiança, ela tem que estar com você, inclusive para você negar um trabalho, se você quiser. E não há mal nenhum em negar um trabalho. Não há mal nenhum. Sua agenda pode estar cheia, você pode querer passar para um colega porque não vai conseguir até mão de obra para poder fazer. A gente vive, né, o arquiteto, o designer, o técnico, a gente vive às vezes em função da necessidade de ter um prestador de serviço. É fato. A gente sabe resolver. Mas na nossa casa a gente faz, na casa do cliente a gente tem que mandar o especialista fazer. Então a gente sabe fazer? Sabe. E tem que saber, porque na hora que você vai mandar lá o cara descer o gesso, você tem que saber exatamente quais são as etapas, o que você precisa, como é que funciona, para você poder mandar fazer. Agora, essa confiança tem que estar com você ali, até para você negar o trabalho. Então a confiança faz você aceitar ou recusar um trabalho. Com muita confiança, certeza, postura, porque você sabe, pode ser muito tranquilo no que você faz, no que você está dizendo. Então, assim, o que você tem que tirar de lição hoje, sem dúvida nenhuma, é que o cenário futuro é algo que o cliente deseja muito e ele está nas tuas mãos. Percebe isso? Então, o cenário futuro é algo que o cliente deseja muito. E se ele te chamou, você tem capacidade para fazer. Vou botar isso, inclusive, como uma citação aqui, ó, para ficar bem importante para você aí, ó. O cenário, anota isso, chega perto aqui e anota, ó. O cenário futuro é algo que o cliente deseja muito. Isso aqui é importante de você entender. Muito importante de você entender. Vou botar em outra corzinha aqui para ficar bem marcadinho. Então, na hora que você tiver a clara percepção de que o cenário futuro é um desejo forte para o cliente e que projetar é criar esse cenário futuro, cara, você tá com a faca e o queijo na mão, tá esperando o que para fechar o próximo projeto? Espero que você tenha gostado dessa aula. Te vejo na próxima e até lá!